graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui no nosso canal, mais uma vez, na nossa Escola Bíblica Online. Estamos na nossa 8ª aula do livro de Provérbios. Recentemente nós falamos sobre ética, sobre comportamento, sobre valores, sobre moral. E hoje nós vamos então terminar essa parte, vamos pensar assim, e nós vamos falar de testemunho, que é um desafio a nossa ação. Já que a gente tem os nossos valores, o nosso caráter, existe uma moral, como que eu, como cristão, vivendo, eu posso aplicar essas coisas? O que o livro de Provérbios diz pra gente. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de orar com você. Pai, nós somos gratos a Ti, porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra, ouvir a respeito dela, meditarmos a respeito dela, que a Tua Palavra, Senhor, encontre no nosso coração terra fértil e que nós possamos, ó Deus, louvar e bendizer ao Senhor também através das nossas ações. Que aquilo que o Senhor tem a nos dizer na aula de hoje seja realmente produtivo e edificante para a honra e glória do Seu nome. É que oramos a Ti. Amém. Amém. Então vamos lá. Vou ler com você 2 textos. O primeiro está lá em Provérbios 14. Eu vou ler do 9 ao 12, que diz o seguinte: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E o outro texto, que está lá em Provérbios 24, do 10 ao 12. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Palavras do Senhor. Conta-se a história de um velho cego que sempre levava consigo uma lanterna acesa quando saía à noite. O Senhor não sabe quando é dia e quando é noite, disse alguém certa vez para ele. Por que o Senhor leva consigo essa lanterna? Ah, respondeu o velho, trago comigo a luz para que os outros não tropecem em mim. Em outras palavras, por toda parte por onde andares, leva contigo uma luz, a fim de que não causes tropeço a ninguém. Provérbios 24 faz um apelo à evangelização. Ele começa assim o capítulo. E o texto que nós lemos, apesar de pequeno, ele vai nos mostrar que nós precisamos assumir o posto de fazer diferença na vida das pessoas. Desde que Jesus ofereceu a água da vida à mulher samaritana no poço de Jacó, lá em João 4, e desde que Filipe se assentou ao lado do etíope na sua carruagem para anunciar-lhe as boas novas de Jesus e explicar o que estava escrito no livro do profeta Isaías que ele lia lá em Atos 8, o evangelismo pessoal tem sido uma oportunidade enorme de nós testemunharmos da nossa fé. Falar sobre ela aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Para aqueles que não conhecem a Cristo e a diferença que Cristo faz. Mas afinal, o que significa evangelizar? Se eu sou aquele que sabe o bom caminho, se eu sou aquele que sabe que a pessoa está indo para um caminho de morte e tem a vida eterna e não compartilha, né? Como deve ser isso? E aí o convite para nós hoje, então, é nós pensarmos em tudo isso, na questão do testemunho. Porque se você parar e ouvir as experiências de várias pessoas, você com certeza você vai ouvir que eu não costumo falar da minha fé, afinal, religião a gente não discute. E aqui a gente não está falando de religião. Não é para você apresentar a sua igreja. É bom,
legal que as pessoas venham à nossa comunidade de fé. Mas aqui nós estamos falando da fé, daquela fé que começa individualmente, que, claro, como consequência vai desembocar numa vida em sociedade. Mas aqui nós estamos falando da diferença que Jesus faz na sua vida. Como ele transforma a sua maneira de viver. Como ele transformou o seu caráter. Como ele mudou as coisas dentro do seu coração. Dentro da sua mente. E aí, nesse sentido, essa fé, nós precisamos ter assim, consciência para testemunhar. Isso é necessário. Você ter consciência do que Cristo fez por você. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. E que diferença faz isso na sua vida? No seu caráter, na sua forma de se relacionar com as pessoas, na sua ética de trabalho. É disso que a gente está falando. Para que a gente possa aproveitar cada oportunidade surgida para testemunhar. Para que a gente possa estimular as pessoas a se decidirem ao arrependimento, a mudarem de vida se elas estão indo para caminho de morte. E eu sei o caminho da vida. Eu estou vendo a pessoa passar fome e eu tenho pão. Então, nesse sentido, é uma alegria poder testemunhar, poder falar. Se a pessoa está precisando de uma oração, eu poder oferecer isso para ela. Oferecer o Deus que traz a paz em todo o tempo. E aí, talvez, né, como eu já comentei, você pense, mas afinal, o que significa evangelizar? E evangelizar é mais ou menos isso que eu falei até aqui. Pô, Gisele, achei que você ia falar uma frase de efeito. Não. É dividir água com quem tem sede, é dividir pão com quem tem fome, é dividir paz com quem precisa de paz, é dividir vida com quem está indo para caminhos de morte. É compartilhar daquilo que a gente recebeu de mais precioso, que é a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Billy Graham, ele define evangelizar como apresentar o Senhor Jesus em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas elas se sintam realmente impelidas a tomar uma decisão, seja de aceitação ou de rejeição, do evangelho que nós estamos apresentando. E nós precisamos lembrar que existe uma diferença entre evangelização e conversão. Ele diz mais o seguinte, que o evangelho de Jesus, ele exige da gente uma decisão, seja ela qual for, negativa ou positiva. Ele não é só uma série de fatos com os quais alguém, uma pessoa, pode prestar uma concordância intelectual. É mesmo, é isso, de fato. Evangelizar é um chamado para que o indivíduo saia do seu estado pecador, do seu estado de negligência de Deus e se arrependa. Arrependimento não é sentimento, é mudança de vida, é mudança de atitude, é ação também. É voltar-se então para Cristo em fé, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida. E quando isso acontece, a pessoa experimenta a conversão. Ou seja, ela converge a sua vida, o seu modo de pensar para Cristo. E quando nós estamos evangelizando, falando, dando testemunho, Deus está na operação. A gente só fala. E isso é importante. Quem convence é o próprio Deus. É o Espírito Santo que transforma a pessoa, que dá para ela a fé. A gente não tem essa capacidade. Por isso que é muito tênue a linha entre evangelizar e querer convencer as pessoas. E aí muita gente acaba, às vezes, passando essa linha e virando o crente chato e inconveniente. É importante que nós vamos falar, mas você não precisa ficar insistindo o tempo todo. Mas é necessário falar. Vai chegar uma hora em que é necessário falar para a pessoa. Você não quer vir para Cristo, você não quer mudar a sua vida, você não quer ser batizado. Se arrependa, creia no Evangelho. Chega uma hora que isso é inevitavelmente inevitável, é necessário, precisa se ser feito. E aí, a gente entra numa questão. Na questão da ambiguidade da igreja, da nossa fé e da nossa vida.
É porque muitas vezes a gente acaba confundindo a evangelização com a ação social. A gente acha que nós, buscando atender as demandas das pessoas, que é necessário que a gente busque atender isso, a gente esteja substituindo isso com a pregação do evangelho. Assim como também a gente corre o risco de só pregar o evangelho e ignorar as necessidades das pessoas. É uma via de mão dupla. Não existe igreja só de ação social e não existe igreja só espiritual. É importante nós pensarmos nisso e sobre isso. E nesse sentido, a evangelização pode incluir sim ação social. Dar o pão físico para quem está com fome física. E depois o pão espiritual. E falar de Cristo, testemunhar de Cristo e mostrar quem Cristo é. Assim como o contrário também é necessário. Falar de Cristo, promover Cristo e mostrar como essa pessoa pode viver uma vida física real a partir dessa fé. Uma fé que atende também às necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades financeiras. Então, nesse sentido, a gente precisa muito tomar cuidado de não ir para dois polos diferentes, né? A gente acha que assim, hoje a gente é muito espiritual, hoje a gente é muito ação social. E é importante a gente pensar que evangelismo é compartilhar tudo, inclui tudo. Né? Então, assim, evangelizar não é erradicar a pobreza. Antes fosse, né? Possível, bem que nós gostaríamos, mas o pecado que habita no mundo, enquanto Cristo não voltar, ele estará sempre aí. E evangelizar não é só pregar um bem-estar emocional. Seus problemas acabaram, você vai ficar bem para sempre. Não. Então, afinal, esse Cristo que transforma a vida, que transforma o nosso coração, que nos dá propósito e razão de viver e que também nos dá aporte para que a gente possa suprir as nossas necessidades em vários aspectos da nossa vida, me dá razões para testemunhar. E aí eu gostaria de pensar algumas com você. Primeiro, que evangelizar não é algo que você faz nas horas vagas. Hoje eu tô sem fazer nada, então eu vou entregar uns panfletos ali na praça. Não estou dizendo que entregar panfleto não seja uma forma de evangelização, ok? Até é. Mas existem vários estudos que, assim, é um número mínimo de pessoas que é alcançado com panfletagem. As pessoas são alcançadas com relacionamentos reais, com pessoas reais, que vivem uma fé real. Uma fé que realmente às vezes envolve dúvida, envolve questionamento de um Deus que é real, que não cabe dentro da nossa compreensão de quatro lados como uma caixa. O nosso Deus é totalmente outro, já diria Calbart. Ele está fora da nossa compreensão, ele age de forma totalmente assim ímpar às nossas expectativas. Ele se apresenta a nós conforme as escrituras nos mostram, esse é o nosso parâmetro de fé, né? É analisar toda e qualquer manifestação a partir da Bíblia, é ela quem dá pra gente a direção, se algo é de Deus ou se algo não é de Deus. No entanto, a gente vê que dentro da Bíblia Deus se manifesta de inúmeras formas. Então, não tem como a gente limitar. Então, nós temos razões para testemunhar de um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu quero, de como eu quero. Ele faz conforme ele quer. E aí é importante a gente pensar, se essa fé ela começa no individual e ela parte por coletivo, a igreja não é um clube. Não é um clube social onde a gente vai compartilhar a vida. É bom, é legal estar em comunidade. Mas a igreja não é só isso. A igreja é um lugar de gente quebrada, que está ali uma ajudando a outra. Né? A comunidade terapêutica, que assim seja, em nome de Jesus. Que a gente sabe também que tem igreja aí que é pior, que eu não tenho nenhuma palavra aqui para trazer de comparação, mas a gente sabe que infelizmente tem igreja que adoece ao invés de curar. Mas, biblicamente falando, a função da igreja é curar, é sarar.
Então, é muito importante a gente pensar nisso, as razões para nós testemunharmos. Por que a gente não pode ficar em silêncio? Primeiro, Cristo deu uma ordem explícita a todos, né? Vão e façam discípulos. Homens e mulheres estão perdidos sem Deus. As pessoas, ao contrário de não estarem interessadas, elas estão famintas. Elas têm sede, elas têm necessidade, existem vazios que só Deus pode preencher. O coração humano tem um lugar que é só de Deus. A gente costuma e tenta preencher com inúmeras coisas que não são Deus, mas é só Deus que vai preencher aquele vazio. Nós, como cristãos, nós estamos em posse do maior dom já colocado à disposição da humanidade e nós temos a maior de todas as notícias a ser anunciadas, que é a vida eterna. Que é a vida, que é o dom gratuito de Deus para todos nós. O amor de Jesus por nós e o nosso amor por Ele nos constrange a partilhar disso. É aquela coisa que a gente quer falar mesmo. Porque Deus é bom, Deus tem sido muito bom, tem dado paz no meio das circunstâncias, no meio da luta, no meio da dificuldade. Mas talvez você pense comigo, Gisele, por que então a gente não dá testemunho? Por que a gente não evangeliza? O que acontece? Né? E aí a gente pode pensar algumas coisas. Talvez uma letargia espiritual. Sabe, a gente encontra um lugar tão gostoso nos braços de Deus, na nossa comunidade de fé. E é tão legal, né? A gente conhece as pessoas, acaba sendo agradável essa zona de conforto. E a gente fica ali. É bom, né? Pedro não queria fazer uma cabana para ficar com Elias, Moisés e Jesus lá no topo do monte. É isso. É bom, a gente vai no domingo na igreja, a gente sente o Espírito Santo falar, a gente sente Deus agir, isso é tão gostoso, seria tão bom a gente poder guardar uma caixinha pra gente. E a gente vai se acomodando. E aí a gente acaba não evangelizando. Talvez a gente não dê o testemunho porque a gente acredite em alguns discursos baseados em doutrinas, em boas doutrinas e doutrinas reais, como o da eleição, por exemplo. Quem é de Jesus vai vir para Jesus. Não preciso sair falando, né? Vamos cada um cuidar da sua vida. Mas não foi isso que a gente leu em Provérbios, né? Como é que é? Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Não adianta você querer colocar a tua preguiça na conta do Espírito Santo, não, meu irmão e minha irmã. Cada um de nós tem a responsabilidade de falar de Jesus através das nossas vidas e também através das nossas palavras. E talvez você pense, é tão difícil falar, ficar falando, né? Eu sou pessoa tímida. A gente arruma um monte de desculpa. O outro vai achar que eu sou fanático. Meu Deus, no meio de tanta polarização. Como eu falei aqui pra você, é falar de Jesus. Não é defender a igreja, não é defender Jesus como se fosse seu time de futebol. E matar por ele. Não. É uma vez, é eventual. Você não precisa ficar toda hora também ali, pingando na cabeça da pessoa. Porque aí sim, aí você vira fanático, aí você vira chato. E talvez também a gente não fale, não dê testemunho, não evangelize por falta de conhecimento prático. O que eu vou dizer? Ninguém nunca me preparou para isso. Que versículo que eu vou usar? Meu Deus! Como que eu vou iniciar uma conversa sobre Jesus? A gente sabe que tem pessoas que têm uma facilidade gigantesca, né? Que são da época que não precisava de um celular não para se distrair na fila do banco. Apesar que agora banco nem fila mais tem, mas tudo bem, é tudo virtual. Mas aquela pessoa que faz amizade com todo mundo, na hora que você vê tá falando de Jesus, e talvez a gente não seja essa pessoa. E tudo bem.
Mas a questão é que a gente começa a ficar com medo. E se a pessoa fizer um monte de pergunta? E se eu não souber responder? Como é que vai ser isso? E aí, muitas vezes, a gente até quer falar, a gente quer testemunhar, mas a gente não sabe como. E aí eu lembro que talvez nessas horas a gente precise gastar tempo buscando aprender a como fazer isso. Porque a gente sabe que tem inúmeras seitas que passam horas e horas aí treinando seus capacitados para divulgar. Seus capacitados é boa. Capacitando as pessoas para que elas possam realmente ir bater na sua casa, falar do evangelho. Mas eu pergunto em você. Você tem buscado aprender, buscar a ler sobre isso, fazer cursos sobre isso, como evangelizar, o que falar. Você tem orado para Deus te capacitar quanto a isso? Para Ele falar o que você precisa fazer e como você precisa fazer? Né? Como a gente leu aqui no livro de Provérbios 24, né? Se eu sei que a pessoa está indo para a morte, às vezes a minha função é só alertar ela. Fique esperto. Esse caminho aí não é bom. Existe um caminho melhor. Quando você quiser, a gente pode conversar a respeito. Jesus te ama. Ele morreu por você. Às vezes são coisas básicas. E acredite, se você começar a falar, o Espírito Santo que habita em você vai trazer um monte de versículo que está aí guardado. Porque se você lê a palavra, se você se alimenta, se você ora, meu irmão, minha irmã, acredite, muita coisa boa tem aí. E o Espírito traz na memória, você vai falando. Então, em último caso, como diz John Stott, empenhemos-nos hoje na evangelização. Não porque nós desejamos evangelizar, como preferíamos fazê-lo ou porque nós gostamos disso, mas porque nós somos ordenados para fazer isso. Faz parte do nosso chamado, do nosso envio como igreja, como corpo de Cristo. Evangelização é tarefa preciosa. Nós somos discípulos de Jesus. Nosso Deus está vivo, Ele ressuscitou. Então, se a pessoa está indo para a morte e eu tenho a vida e não falo da vida, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Então, que a gente fique alerta para a falta de evangelização. Porque o momento é esse. Olha o verso 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então, nós temos a oportunidade de falar do evangelho todo o tempo. Mas tem algumas que elas são assim, deixadas assim de presente. Aproveite. Você não sabe o que fazer na hora. Eu costumo dizer que sempre tem aquelas orações rápidas, sabe o que a gente faz? Sabe quando você vê que é a oportunidade, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Coloca as tuas palavras na minha boca. Sabe aquela coisa meio rápida, aquela oração relâmpago? Funciona. Funciona. E aí você pode evangelizar, você pode falar de Jesus, porque os dias são maus. Os tempos são maus, o tempo é curto, remi o tempo, aproveite o tempo que você tem, faça dele que ele seja bom, porque aquele que se mostra fraco ou indisposto em ajudar quem está passando numa crise é fraco mesmo, infelizmente é isso que a palavra diz, porque pouca força terá quando tiver de suportar os seus próprios problemas. Porque se você não consegue ajudar o outro que está vivendo uma dificuldade, você não consegue levar a vida para aquele, quando for a sua vez, como é que vai ser? Você vai estar tão assim cheio dos seus problemas que você não vai conseguir olhar, visualizar as coisas com uma ótica diferente. As más condições do momento não servem como justificativa. Sinto muito. Sinto muito. E aí, Deus não escolheu outras pessoas para isso, não. É você, é a gente, somos nós. É a nossa responsabilidade de mostrar o caminho da vida eterna, mostrar o caminho do céu para aqueles que estão indo para o inferno. Quem vai convencer eles é o Espírito Santo.
mas a função de mostrar o caminho é nossa. Totalmente. Então, use a força que Deus lhe deu para fortalecer os que se encontram fracos. E use as coisas que você aprendeu sobre Deus para orientar os que vivem na ignorância espiritual. E aí, não tem como você dar desculpa. Não tem como você falar que o problema não é seu. Viu? A gente é cheio disso, cada um com seus problemas, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. E aí quem faz vista grossa aos que estão caídos ao seu redor, pecam. E aí o texto diz que vai ter que ajustar contas com Deus. Deus sonda, Deus conhece o nosso coração, sabe das nossas motivações. Então, não arrume desculpa para não evangelizar. Se quiser sugestões de livros, nós temos inúmeros livros, né, que podem te ajudar muito nesse processo. Vou até deixar uns aqui na descrição depois, pelo menos uns 2, que você pode utilizar. Um que vai falar sobre relacionamentos, é bem direcionado, e outro que vai falar sobre atravessar a sala e ir falar do Evangelho para outros. São 2 livros bem legais, acho que inclusive ambos do Bill Hybels, que é Cristão Contagiante e Atravessando as Salas de Estar da Vida, se eu não me engano. Vou deixar aqui para vocês o nome nos comentários desse vídeo. E aí você tem razões para testemunhar. Você tem um bom conteúdo para testemunhar. Então testemunhe. E eu queria concluir essa aula dizendo que a mensagem cristã, ela se destina àqueles que fizeram o melhor que podia e falharam. A gente falha, mas Cristo é maior que nós. E Ele sempre nos levanta. Martinho Lutero afirmava que a lei é o que precisamos fazer. O Evangelho é o que Deus dá. E Deus dá graça, Deus dá misericórdia. É que a gente realmente possa falar do Evangelho. E aqui você não precisa ser um grande evangelista, como foi Billy Graham, como foi Billy Sunday, como foi L. Moody. Você precisa falar. Fale da sua vida, dê o seu testemunho particular, uma determinada situação da sua vida, o que Deus fez por você. Conte do que a sua boca está cheia. Fale sobre ela. Fale aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Compartilhe o que Deus tem colocado e plantado no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te dê sabedoria para evangelizar, para falar do Evangelho, para testemunhar através da sua ética, da sua moral e também do seu testemunho de vida e dos seus lábios. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Jesus não voltar antes.